Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham através do Facebook, né? Estamos no mais um evento da Comissão de Acessibilidade dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Sergipe. Eu sou a Camila de Souza Gouveia. Desculpa, vou repetir. Camila de Souza Gouveia, meu sinal para a comunidade surda. Para fazer a minha autodescrição, inicialmente, eu sou da pele clara, cabelos escuros, estou vestindo uma blusa branca e, por cima, um blazer preto. Ao meu fundo, uma parede lisa na cor cinza claro. É com muita satisfação que estamos iniciando mais um evento e, claro, como toda a comissão de acessibilidade e como todo evento, até mesmo a partir de agora, né, da OAB Sergipe, vamos sempre estar introduzindo a acessibilidade aos nossos eventos. Dessa maneira, quero apresentar o nosso intérprete e tradutor da Libras, Língua Brasileira de Sinais, o Alisson Farias, para que ele se apresente, faça o seu sinal e, por gentileza, Alisson, faça a sua autodescrição antes de iniciarmos o evento. Olá, meu nome é Alisson, esse é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou branco, alto, estou usando uma camisa cinza e o meu fundo é azul. Perfeito, Alisson. Bom, nessa tela conosco, né, nesse quadrante, né, a todos que estão nos acompanhando, temos também a doutora Eugênia Luiza dos Santos, que é vice-presidente da comissão, e o nosso convidado para a nossa palestra de hoje, a nossa live de hoje, que comemora hoje, 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Trazemos o convidado, o professor e advogado, Dr. Luiz Eduardo Oliva. Mas antes de passar a palavra para ele, quero contemplar essa live, esse evento aberto, né? E passar, inclusive, a palavra para a doutora Eugênia Luiza, para ela fazer a sua autodescrição, por favor, né, doutora? E, ao mesmo tempo, já dar início ao nosso evento, até porque houve um pequeno atraso, mas nada que vai comprometer a qualidade. Tá bom? Um bom evento a todos, inclusive a todos que nos acompanham. Por gentileza, quem quiser passar algumas mensagens, algumas perguntas, podem fazer uso do chat online, tá bom? Que a doutora Eugênia vai fazer toda a intermediação, tá certo? Um bom evento a todos. Cumprimento o doutor Luiz Eduardo Oliva e a doutora Eugênia. Muitíssimo obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pelo canal da OAB no Facebook. Queridos, estamos muito felizes em fazer esse evento nessa data, na própria data, no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse tema e também para conversarmos sobre a importância da pessoa com deficiência, seja qualquer classificação de deficiência, mas é importante estarmos aqui para falar sobre isso. Eu sou morena, tenho cabelos cacheados, a metade está presa até o topo da cabeça, o restante está solto até os ombros. Estou usando um terno preto, usando também um fone de ouvido branco, brincos dourados, ao meu fundo, uma parede branca com alguns quadros com espelhos também acoplados. E, nesse momento, eu faço também a exposição de um breve currículo do professor Luiz Eduardo Oliva, que é natural de Riachão do Dantas, advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em políticas de governo e empresas públicas e mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi professor de Educação Artística do Colégio Estadual Arteneu Sergipense, foi professor nos cursos de Direito da Universidade de Tiradentes, da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe, FANESE, tendo ministrado diversas disciplinas, dentre elas Direitos Humanos, Direito Internacional, Direito Processual Civil, Introdução ao Direito e Ética Profissional. Atualmente é professor de Direito Constitucional na Faculdade de São Luís de França, foi subsecretário de Turismo, Esporte e Lazer de Aracaju, foi conselheiro da UAB, Seccional Sergipe, por 2 mandatos, e um dos criadores da Escola Superior de Advocacia e seu primeiro presidente. No governo de Sergipe, foi diretor-presidente da Empresa Estadual de Serviços Gráficos de Sergipe, secretário do Estado de Direitos Humanos e Cidadania do Estado de Sergipe, subsecretário do Estado do Patrimônio Histórico e Cultural de Sergipe, diretor técnico da FAPTEC e diretor de captação de recursos e marketing da Fundação Aperipê de Sergipe. Atualmente, mantém atividade intelectual como poeta, escritor, compositor, jornalista
escreve quinzenalmente artigos no Jornal da Cidade de Aracaju. É membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, tendo sido eleito para ocupar a cadeira número 17, sucedendo ao desembargador Arthur Oscar de Oliveira Deda. É com muita alegria trazê-lo, professor Luiz, posso chamar assim, porque ele foi meu professor na faculdade e foi meu orientador também no trabalho de conclusão de curso, professor de Direitos Humanos na faculdade. E eu tenho muita alegria de estarmos agora aqui, como advogados e colegas, na exposição desses assuntos tão importantes no tema central, que é nem todas as deficiências são visíveis. Então, concedo a palavra para que possa fazer sua autodescrição e começar a exposição desse tema tão importante. Bom, boa tarde a todas as pessoas que nesse momento estão nos assistindo. Para mim é uma grande honra estar aqui. Então vamos lá. Tá, melhorou agora. Então, eu quero me autodescrever inicialmente, né? Estamos, naturalmente, em outros tempos, esses tempos de pandemia, em que as plataformas são fundamentais e pessoas com deficiência visual não tem como perceber, mesmo se a gente não se autodescrever, o que é um grande avanço, que há muito que já se deu a fazer isso. Já está dentro do contexto da própria temática da invisibilidade. Ou seja, a gente às vezes não se lembra que tem outras pessoas que não têm a possibilidade da visão como nós temos. Eu sou, claro, moreno, um pouco, né, estou com os cabelos penteados, pretos, com algumas mechas já de cabelo branco, pela idade. Depois da pandemia, mantive um bigodezinho e uma barbicha branca, óculos redondos. Estou com um blazer mais à vontade, sem gravata, como convém ao advogado, mas aqui é uma coisa mais informal, assim, do ponto de vista da tranquilidade dessa conversa hoje à tarde. E atrás de mim eu tenho vários quadros de artistas sergipanos que eu cultuo. Aqui a minha tem um quadro de Gervásio, aqui tem quadros de Inácio e outros autores sergipanos, naturalmente aqui. Tem uma pequena pinacoteca e cultuo muito a arte sergipana. Bom, primeiro dizer a vocês que estão nos assistindo que para mim é uma honra muito grande esse convite. Não faz um mês que aqui mesmo pela própria OAB eu estive saudando os novos advogados. Para mim voltar a essa casa sempre é uma honra, uma casa que é minha, uma casa que durante 6 anos eu já tive a possibilidade de estar nela como conselheiro, com a Escola Superior de Advocacia, e ela representa, na verdade, a luta, a minha profissão, mas, sobretudo, a luta nossa pelos direitos, sobretudo pelos direitos fundamentais. Essa é a casa do direito. Se, em alguns outros lugares, dentro do contexto do direito, por exemplo, o Poder Judiciário, nós temos o direito de julgar, aqui nós temos o direito de lutar, que é completamente diferente. Na medida em que lutamos, nós, advogados, construímos uma nova mentalidade do fazer o direito. Eu costumo dizer que as jurisprudências são criadas não nos tribunais. É um grande engano de alguém achar que tribunal faz jurisprudência. Tribunal aceita as teses dos advogados e, ao julgar, configura essas teses repetidas vezes daquela inteligência que surgiu no escritório de advocacia e que proporcionou, portanto, nos julgados sucessivos, uma pacificação do entendimento do direito. Naturalmente, inegavelmente, com a contribuição dos juristas, daqueles que julgam e dos outros lados, né, dentro da visão das profissões, desde os delegados de polícia, aos promotores, aos advogados, enfim, mas é o advogado que tem a missão do bom combate. E entre os bons combates da advocacia, nós temos, portanto, o combate para fazer valer os direitos fundamentais, os direitos básicos. E dentre esses direitos básicos, ainda estamos, por incrível que pareça, começando a construir
direitos básicos para a pessoa com deficiência. Quando eu digo começando, fica parecendo que eu estou desprezando toda a luta de séculos, mas não é verdade. Não estou desprezando. Nós estamos vivendo o século XXI, que é a continuidade do grande século que eu tenho dito, que foi o século XX. O século XX, inegavelmente, foi o maior dos séculos. Desde a criação do avião, a descoberta da penicilina, a invenção da internet, a introdução da linha de produção que faz surgir os automóveis nas condições que tem, os grandes transatlânticos, as viagens interglaciais ou interparciais indo ao espaço, chegando até a Lua, a descoberta do rádio, a descoberta da televisão, a consolidação do cinema. Mas é o século XX, sobretudo, o século que consolida os direitos. Por quê? Porque nós tivemos duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e quando tivemos essas duas grandes guerras, que foi uma mácula enorme para a humanidade, a tal ponto de que uma grande filósofa, talvez o maior pensamento do século XX, entre homens e mulheres, pertence a essa figura extraordinária, Hannah Arendt, que ela dizia que nós vivemos na banalização do mal, ou seja, os valores se perderam tanto que as pessoas já não creditavam ou não respeitavam o seu próprio semelhante. Ora, com isso, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma destruição em massa. A segunda última grande guerra matou 60 milhões de pessoas e 40 milhões de desabrigados, e levou à paz. Em 1945, com os da época, as grandes figuras, homens e mulheres da época, a imaginar que não adiantaria a paz se não se construísse uma visão de direito voltada para a pessoa humana, para a dignidade da pessoa humana. E com isso, constituiu-se uma comissão, levada adiante por uma mulher, Box Freeze, Eleonora Roosevelt. Em 1948, no 10 de dezembro, ela apresentou, junto com a comissão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Norberto Bobbio dizia, por exemplo, que nós vivemos a era dos direitos. E todos, absolutamente todos, dessa live, pelo menos, e, naturalmente, os mais novos, mas a grande maioria, hoje, da população adulta, ela ainda é testemunha do século XX, que é o século dos direitos. Apesar disso tudo, desses avanços todos, nós estamos vivendo períodos em que o ódio campeia, o preconceito está acima de tudo. E poucas pessoas sofreram tanto preconceito como as pessoas com deficiência. Naturalmente, quando Eugênia me convidou para essa live, desde o ano passado ela já tinha me convidado, e às vezes as pessoas ficam pensando muito eclético. Recentemente eu fiz uma live sobre o Festival São Cristóvão, tenho feito outras coisas. Não que eu seja um sujeito multifacetado, não é isso. Neste particular, eu tive a oportunidade de, durante 4 anos, ser o secretário de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, convidado pelo então governador Marcelo Deda, que ontem fez 7 anos que faleceu. E o Deda, meu amigo, que foi meu aluno, inclusive, quando a Eugênia citou aí, me citou como professor de educação artística, ele foi meu aluno de educação artística, ele, ao me convidar naquela época, eu já era presidente da imprensa oficial, ele lembrou, disse, Oliva, por que o Secretaria de Direitos Humanos? Eu sou advogado militante sério. Depois você foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, a OAB me deu essa oportunidade que, naturalmente, junto com o Marcelo Deda. E durante 4 anos, éramos a única secretaria especificamente de direitos humanos do país. Felizmente, nosso amigo advogado Jacques Barreto resolveu acabar com essa secretaria, uma pena. Mas, nessa secretaria, que o custo era mínimo, eu pude conviver com vários facetas e fatores relacionados à necessidade dos direitos da dignidade. E de todos esses direitos, sinceramente, eu sempre digo, aquilo que mais me chamou a atenção, aquilo que mais me empolgou e que me trouxe crescimento pessoal foi a área de lidar com a pessoa, para pessoas com deficiência. Era de tal maneira que eu me via sem ter notado a existência
realmente de pessoas com deficiência da forma como eu não via. E olha que eu me considerava um homem relativamente instruído, um homem com conhecimentos, com um razoável grau de cultura, e, no entanto, para mim, era terrível como eu era um daqueles que não tinha uma visão para as pessoas com deficiência. Ou seja, eu não enxergava as pessoas com deficiência. Observe que a nossa live de hoje nem todas as deficiências são invisíveis. Eu diria, quase todas as deficiências são invisíveis. Minha querida Eugênia. Por quê? Observe o seguinte. A questão das pessoas com deficiência é uma questão que a gente poderia historiar aqui um pouco, para que vocês tivessem esse conhecimento. Talvez eu faça uma leve digressão, e Eugênia me segura aí, que às vezes eu me solto para falar muito, uma leve digressão a respeito, historicamente, bem rápida, desse passado das pessoas com deficiência. O que é fato é que a gente, na verdade, sequer era capaz de utilizar o termo pessoa com deficiência. Ainda recentemente, com a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu vi várias lives, aliás, fiz questão, vários vídeos, que professores ainda se usavam uma terminologia que já não se usa, pessoas portadoras de necessidades especiais. A Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência, que é a primeira convenção nacional a ser votada na égide da emenda 45, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição dos Direitos e Garantias Individuais, que diz que todo o tratado internacional que versar sobre direitos humanos deveriam ser votados nas duas casas com 3/5 em 2 turnos. Nas duas casas legislativas, ou seja, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara de Deputados. E que elas teriam, portanto, a natureza de norma, de emenda constitucional. Ou seja, a Declaração Universal, a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência é o primeiro tratado internacional na história do Brasil a se transformar em emenda constitucional ou de natureza constitucional. Ela está incorporada ao nosso ordenamento jurídico como se a Constituição fora. Ou seja, ela paira acima das demais. Ainda agora, uma decisão saída anteontem do Supremo, pelo ministro Toffoli, suspendeu os efeitos do decreto recente do governo Bolsonaro, que é um decreto que, infelizmente, era um tremendo retrocesso do ponto de vista dos avanços dos direitos da pessoa com deficiência. É o decreto 10.502, que foi promulgado ou foi assinado em 30 de setembro de 2020, e o Supremo exatamente já está corrigindo, deve ter uma votação dia 11 agora, mas, pelo menos liminarmente, o Toffoli já está corrigindo para fazer valer exatamente os ditames da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi praticamente todo incorporado pela Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, lei essa que 2 anos depois de promulgada eu tive a felicidade de orientar a dissertação da minha queridíssima aluna Eugênia Luiza dos Santos. Ela já trouxe a novidade, já mostrou uma série de coisas. Pois bem, antes da existência, essas pessoas eram só visíveis do ponto de vista do nonsense, do preconceito. Eram chamadas de pessoas portadoras de necessidade especial, ou seja, diminuía a qualidade da pessoa e se ligava muito mais no problema da deficiência. Pessoa incapaz, pessoas inválidas. Se vocês forem um dia, quem tiver a oportunidade de ir à França, vai ter lá um local chamados Inválidos, construído por um daqueles reis, onde está inclusive o túmulo de Napoleão, e hoje é um grande museu de guerra, e ali foi construído, que já era um avanço no século XVII, se não me engano, para as pessoas chamadas inválidos, os mutilados de guerra. Era como se fosse uma espécie de um asilo, mais ou menos isso.
Pessoas especiais ainda têm aquelas expressões aleijado, mudo, ceguinho, retardado. Tudo isso a gente ouvia muito. E tirava muita onda. Né? Pessoas com deficiência sempre foram objetos do chamado bullying. Eu até costumo dizer que talvez o bullying vem de bulia, a gente usa muito bullying, bulia-se com essas pessoas. Ou seja, ninguém dava importância a essas pessoas, a não ser quando essas pessoas tinham alguma coisa do nonsense. Ela era motivo de ridicularia, o que carregava, por exemplo, essas pessoas que sempre carregaram e até hoje carregam, por um problema de uma perna. E quantos, por exemplo, com paralisia infantil? Na minha infância, tem muitos, que vinha com a poliomielite, e num grande momento a vacina CI retirou essa outra dificuldade muito grande, mas as pessoas não compreendiam que as pessoas com deficiência, elas são pessoas como outras qualquer, igual a nós, não tem nenhuma diferença. Apenas existem barreiras que impossibilitam o avanço dessas pessoas. Até 2010, o censo era realizado de uma determinada maneira, e 24% da população brasileira era tida como pessoa com deficiência, que dava na faixa de 45 milhões de pessoas, mais ou menos. Quando eu era secretário de Direitos Humanos, essa era a estatística. Dizia-se que incluía-se todas as pessoas, por exemplo, o fato de eu usar óculos hoje também estaria incluído. No fundo, para que a gente venha a igualar todas as pessoas, e que acabe também com preconceito, é preciso entender que todos nós temos limites. Viver sem limites é a possibilidade que você tem de ter outro tipo de atitude, de equipamentos, etc., que facilite aqueles limites que cada um possui. Por exemplo, eu não seria incapaz de dar com tranquilidade essa palestra se não tivesse esse óculos. Ou seja, eu tirei esse óculos agora e estou vendo embaçado o nosso Alisson aqui do lado esquerdo da minha tela, o intérprete de Libras, Eugênio do lado direito. Eu sei por que eles estão aqui, mas eu não consigo ver nitidamente ninguém. Por quê? Porque eu já tenho uma certa deficiência visual. Quando eu ponho óculos, clareia e eu passo a ver todos. Então, todos nós temos limites. E nisso nos fazemos iguais. Isso é que é básico para a compreensão da pessoa com deficiência. E se a deficiência pode ser congênita, quando nascemos, pode ser adquirida, pode ser até na velhice. Minha mãe dizia que envelhecer era uma dádiva. Significa que estamos vivos. Envelhecer com dignidade. Mas na medida que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo determinadas agilidades, se não adquirir determinadas deficiências logo. Nós vai ser um tempo que a gente vai, como dizia o velho Sócrates, quem é o animal que ao nascer tem 4 patas, ao meio-dia 2 e ao anoitecer 3, lá em Édipo Rei. Ele dizia, é o homem. Ao nascer, a gente engatinha. Ao meio-dia, erecto, 2 pernas. E ao anoitecer, quando falava o homem, politicamente correto, o ser humano, ao anoitecer, a bengala para ter a ajuda daquele bastão, daquela bengala que vai lhe dar o equilíbrio. Portanto, todos estamos na possibilidade da existência da deficiência. E se envelhecermos, que é uma dádiva, envelheceremos com limites. Isso é que precisa de entender. Eu tenho um grande amigo, Eugênio e Alisson, eu tenho um grande amigo, Karina também que saiu, Camila também que saiu. Eu tenho um grande amigo meu, que é uma pessoa extremamente esclarecida, e o secretário de Direitos Humanos, ele me dizia, rapaz, eu não sei para que aquele piso tátil ali, naquele calçadão que as pessoas vão caminhar. Eu nunca vi um cego caminhando ali. Eu olhava para ele e ele dizia, o piso tátil não é para você ver um cego caminhando, não. O piso tátil é para quando o cego quiser caminhar o mesmo direito que você tem, o cego também tem que ter o mesmo direito. E sabe por que você não vê? Porque os cegos são invisíveis. Ou não existe cego, Sérgio? É que as condições ainda de qualidade, de sinais com o som, de perceber escadas que fossem lisas, pisos táteis de um modo geral, nós não temos. Nós temos arremedos de piso tátil. Nós temos nenhum sinal com audição. Então, o cego depende dessas questões. A coisa é tão terrível
que eu, secretário na época dos Direitos Humanos, consegui, à época, com a ministra Maria do Rosário, e nos inscrevemos para a criação de centros criadores de cão guia. E Val, que era um cego que trabalhava comigo, grande figura, nunca mais vi Val. Val foi um dos que lutou muito para que a gente tivesse. E nós fomos escolhidos o melhor projeto, com a ajuda do Instituto Federal, o melhor projeto do Brasil para a construção do cão-guia. O que é que isso significaria? Significaria a criação de um cão-guia, normalmente aquele São Bernardo parece, um cão-guia. Um cão custa, em base, R$25 mil para ser treinado. O governo e as políticas públicas estão aí para isso. Cada cego ia ter direito a um cão-guia. Ter direito a um cão-guia é dar ao cego a liberdade. Né? Não é a luz da cego de Santa Luzia, mas, como dizia no popular, mas a possibilidade do cego sair livremente sem precisar de ninguém, com a ajuda apenas do cão-guia. Pois bem, esse projeto foi construído. Eu ainda fui visitar, já não estava mais na Secretaria de Direitos Humanos, aquilo virou um elefante branco. O governo seguinte não deu continuidade, está lá no Instituto, lá no Quissamã, sem utilidade nenhuma. Agora, recentemente, eu soube que ia ser cedido para a Polícia Militar para treinar os cães para a repressão de drogas, etc. Que estupidez! Não que não deva ser, mas que estupidez! Criou-se um centro cão-guia para as pessoas com deficiência. E o que tivemos? Tivemos, na verdade, foi um centro que está lá. Então, é difícil você ver cegos. As pessoas são realmente invisíveis. Um cadeirante para andar nas ruas de Aracaju, como? Ele vai andando numa escada, numa calçada, de repente, ela tem um desnível. Eu lembro quando eu fui para a inauguração, por exemplo, da rota acessível do Pelourinho, da cidade que não se pode mexer, mas na figura da pessoa humana deve-se valer isso. Então, o censo de 2010, ele apontava cerca de 40 milhões. Em 2018, o IBGE modificou essa regra. E eu não entrei no mérito, porque quando você faz uma situação dessa, eu já estou dizendo que você exclui uma série de pessoas e você isola mais ainda as pessoas com deficiência. Então, reduziu-se para 17 milhões e, segundo esse censo novo, somente 6,7% da população em geral, bem abaixo dos 23 identificados anteriormente. Então, como eu disse, um outro detalhe importante é o seguinte: qualquer pessoa está na iminência de ser uma pessoa com deficiência. E isso é fato. A gente pode, a qualquer momento, tirar. Eu já expliquei várias maneiras. E aí vem o aspecto da igualdade, que é fundamental compreender isso. Primeiro, a deficiência não escolhe raça, com orientação sexual, não escolhe idade, não escolhe coisíssima nenhuma. Mas tem um detalhe: aos mais pobres, isso pega muito mais. Por quê? Porque as pessoas que têm posses, elas têm condições até, por exemplo, tem hoje cadeiras, só faltam falar, cadeiras elétricas, cadeiras de rodas, etc. E, no entanto, você vê pessoas... Há pouco tempo eu vi um grande atleta sergipano, maravilhoso, que jogou no Sergipe, era chamado Príncipe Zé Pequeno, pedindo que alguém desse uma cadeira de rodas, porque ele cortou uma das pernas, exatamente, é quando a gente vai ver o Zé Pequeno de volta. Então, isso é um absurdo. A deficiência, a invisibilidade, ela amplia, inclusive mais ainda, para os mais pobres. Eles não possuem realmente condições, e isso não é inclusivo, ele exclui essas pessoas, e uma situação fica ainda mais perversa do ponto de vista de não ter acessibilidade necessária, além das questões da cidade e etc. Então, Eduardo, eu queria só pontuar algumas coisas importantes sobre, inclusive desse retrospecto histórico, bem breve, por sinal, que você fez sobre a pessoa com deficiência no mundo, a inclusão pelos tratados e convenções internacionais. Eu costumo dizer que existe um tripé quando vamos falar sobre a pessoa com deficiência, né, na atualidade,
que é a capacidade, a inclusão e a acessibilidade. A capacidade, nós já temos 2 pontos importantes dentro dessa versão, que é a capacidade civil, que o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe, o status de capacidade civil a todas as pessoas. Dissertação, inclusive. Exato. E também a questão de envolver a pessoa com deficiência na visibilidade, como você mesmo disse, a visibilidade da pessoa com deficiência, seja deficiência intelectual, que não é tão vista, que não é tão lembrada, mas precisa ser conversada, precisa ser discutida, né? E os outros tipos de deficiência também, mas a questão da inclusão da pessoa com deficiência no meio, e até a importância desse decreto, né? Desse recente, dessa questão de incluir a criança na escola de forma igualitária às outras crianças, e também a questão de acessibilidade nas estruturas, até como o nosso próprio evento, que tem, dentro do possível, o tradutor, intérprete de Libras e também a legenda. Então, esses são pontos importantes às pessoas com deficiência, porque precisam ser discutidos. E é justamente isso que você expõe para a gente, né? Essa importância. Eu vou aproveitar essa pausa para falar alguns comentários aqui no Facebook, as pessoas estão interagindo. O Alan Gonzaga falou, com certeza é o melhor convidado em todo o Brasil para debater o tema. Doutor Júlio falando, um excelente tema a ser debatido, excelente atuação, doutora Genelisa, muito obrigada. Eduardo, professor, historiador e advogado Luiz Eduardo, satisfação. Gilvânia fala sobre São Cristóvão presente. Eu sei que o senhor tem uma grande atuação lá em São Cristóvão. Yasmin Lima fala, conteúdo bastante relevante para a nossa sociedade. Temos também outros comentários, doutor Cláudio Brito, que ele faz parte da nossa comissão também de acessibilidade. Ele dá parabéns pela exposição e ele disse que fez parte dessa luta junto com o senhor. Fez. Formou em Direito depois, né? Naquela época não era, e grande figura. Bem. Isso. E até pelo que falei agora sobre a inclusão e a acessibilidade, Eduardo falou aqui, né? Aracaju é a primeira cidade planejada, mas suas geometrias não vêm acompanhando a inclusão necessária. Então, eu volto a palavra para que possa expor ainda mais sobre esse tema, que é tão importante, né? Bom, veja, Aracaju, vamos pegar por Aracaju. Aracaju, ela é considerada a primeira cidade planejada do Brasil. Porque Inácio Barbosa, quando trouxe a capital em 1855 para o arraial de Aracaju, uma colônia de pescadores, ele vem a morrer logo em seguida. 2 anos depois, fala que é da cólera, tem 1000 conversas, etc. Esse daria um tema maravilhoso só sobre a mudança da capital. E quem assume o governo de Sergipe é o Barão de Maruim. O Barão de Maruim é quem é a figura que realmente vai abrir, e vem o chamado quadrado de Pirro, e se vem esse primeiro planejamento, que Aracaju era uma espécie de tabuleiro de xadrez. Tanto que ele tem, de 100 metros, ele corta as ruas, aquele centro. Depois é que o crescimento da cidade planejada começa a ser desordenado. Mas nunca se previu, efetivamente, a ideia dos cuidados para a acessibilidade. Até recentemente, eu não sei, acho que não sei mais se existe, mas até recentemente, prédios de 4 andares eram feitos sem a exigência de um elevador. Ora, imagine uma pessoa que mora no 4º andar e tem que subir de escada, e de repente ela adquire uma deficiência, ou, por outra, uma pessoa que é deficiente e que não tem condições de comprar um apartamento que seja sobrando no 4º andar naquele prédio, e vai subir como? Então, na verdade, as políticas públicas de acessibilidade ainda estão distantes realmente de existir. Parece-me que, inclusive, na Câmara de Vereadores, ela só começa a ter mais acessibilidade com o vereador Lucas Aliberto, que ele é cego, inclusive, que na época foi também um grande ganho. Então, a gente ainda está a muita distância dessa compreensão da necessidade de políticas públicas para a questão da acessibilidade para com as pessoas com deficiência. Nós temos uma legislação riquíssima, mas antes é preciso fazer um parênteses. Quando a gente fala de governo, a gente tem que entender que esta compreensão da importância de
inclusão da pessoa com deficiência não é exclusivamente uma questão de políticas públicas. É, sobretudo, uma questão de quebra de preconceito. Porque a maior barreira é a barreira do preconceito. E a gente precisa entender isso. Então, não adianta a gente dizer, não, não é conosco. Não é comigo. Não tem nada a ver com isso. Não sabe que mais cedo ou mais tarde pode ser com você. E eu costumava dizer, se não for por isso, faça pelo menos por egoísmo, porque você pode um dia ter isso, o que é um absurdo, por egoísmo. Nós devemos viver em sociedade, porque somos gregários pela própria natureza. E devemos compreender que somos todos diferentes. E a diversidade é que faz a beleza da vida. E é nesse aspecto que tem havido alguns avanços. A legislação ampliou bastante. Mas a própria legislação, ela ampliou, mas muitas vezes ela passa a ser letra morta. Ainda hoje, eu fiz questão de buscar nos sites, eu encontrei publicações que a Câmara de Deputados faz sempre nas legislaturas. A última é de 2018 e ele traz todo o cabedal de legislação para a pessoa com deficiência. A quantidade de leis, ele vem trazendo desde o século passado. Então, você tem uma quantidade imensa. Se eu fosse abrir aqui são legislações diversas para as pessoas com deficiência. Já vem 3 páginas. Além disso, ainda vem na parte final, lista de outras normas e informações de interesse. Ou seja, normas como oficializa a Convenção de Braille para uso nas escritas de leitura de cegos no Código de Contratações e Abreviaturas de Braille, 1962, o próprio Código Penal que já trazia uma série de coisas. Então, a gente vai tendo mais. Eu fiz questão até de imprimir para ver isso tudo é relação de legislação para a pessoa com deficiência. Ora, pela quantidade de leis que o país possui, era de se imaginar que aqui fosse uma maravilha. Mas não é. Agora mesmo, nós temos a estupidez desse decreto recente, que tenderia a tornar mais invisível ainda as pessoas que já são, pela sua própria natureza, invisíveis. Um dos grandes avanços da legislação atual, quando o Brasil incorpora o Código de... quando o Brasil incorpora a Convenção Internacional dos Direitos Humanos, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu, inclusive, cheguei a listar mais ou menos, basicamente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É claro que nós estamos centrados na visibilidade, mas nós não podemos esquecer que essa é uma live no hall da OAB, né? Então, portanto, nós temos que lidar com legislação, com direitos sobre isso. E agora, recentemente, um dos grandes avanços foi justamente não discriminar. Ou seja, não descriminalizar nem dissociar ou segregar. Todas as pessoas têm direito a tudo em todos os lugares. A gente via e sabe os pais que tiveram as dificuldades que era de ter um filho autista, de ter uma pessoa com deficiência e ser aceito pelas escolas. Até que a legislação, e aí é o papel fundamental do direito, vem e obriga. Até porque ensinar é uma concessão pública, ainda que a instituição seja particular. Ou seja, ninguém pode rejeitar uma pessoa porque tem essa ou aquela deficiência. Ah, mas atrapalha as outras crianças. Não, as pessoas têm que saber desde a criança a ser educados e a conviver com a diversidade e com as diferenças. Isso é educativo. Isso é que faz a cidadania. Isso é que faz a criação da consciência cidadã. Mas bem, com esses avanços todos, cada vez mais choveu-se ações no Poder Judiciário para dar, inclusive, condições de redução para mães e pais que têm filhos autistas, para cuidar dos seus filhos, no jornada de trabalho, o avanço da inclusão das pessoas no mercado de trabalho, tudo isso foi um coroamento do avanço da legislação. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um estatuto que ele trata amplamente dessas ações. Ele tem 2 livros, o livro 1, que é uma parte geral e uma parte especial, e o livro 2 é a Lei 13.146. As pessoas baixam, buscar na internet, botar Estatuto da Pessoa com Deficiência e vão encontrar. E às vezes não precisa decorar. De 2015. E lá você tem o igualdade, os capítulos. Tem um capítulo dedicado à igualdade e não discriminação. Ou seja, todos somos iguais. Lembrando
que este conceito de igualdade está relacionado, sobretudo, ao conceito de equidade. Aquele conceito aristotélico que muitas pessoas conhecem muito pelaquela frase nobre de Rui Barbosa. A igualdade é tratar igualmente desigualmente os desiguais e igualmente os iguais. Ou seja, quando eu vou chegando, eu costumava dizer a vocês, meus alunos, eu dava aula no 3º andar lá no FANES. Quando a gente chegava, nós tínhamos um elevador. Aquele elevador, prioritariamente, é com a pessoa com deficiência. Todos somos iguais. Se eu cheguei primeiro, eu tenho direito ao acesso. Não. Aquele ali é o elevador que cria o conceito de equidade. Ou seja, chegou o cadeirante, a prioridade é dele. Pode chegar lá atrás, ele está correndo, você não pode nem subir o elevador, tem que esperar ele chegar, porque, e se der para entrar, o direito é dele. Assim são as filas para os idosos. Então, neste momento, eu tenho que tenho condições, ainda tenho de subir escadas. Se eu quero subir, eu vou pelas minhas escadas. Quando não tem aquele elevador, prioritariamente, é para a pessoa com deficiência. Então, a questão da igualdade é ponto básico dentro do conceito da equidade. Aquilo que o direito, ou o olhar jurídico, o olhar social, volta-se com uma diferença para a pessoa com deficiência, do ponto de vista da equidade, é tratar igualmente os desiguais, ou tratar desigualmente os desiguais na proporção das suas desigualdades. Igualmente os iguais. Se eu chego, eu e Eugênia chegamos num local, nós estamos no patamar dos iguais. Talvez por uma deferência, porque é mulher, e às vezes as famílias já não gostam tanto, poderia até, não, o lugar às vezes é sua. Mas eu quero dizer que estamos no patamar da igualdade. E esse patamar da igualdade significa dizer que não há de se ter um tratamento diferenciado. Este tratamento diferenciado não é privilégio. Não é privilégio. É um tratamento que cada pessoa tem que ter. Então, a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela trata dos direitos fundamentais, ela trata do direito à vida, ela fala do direito à habilitação e à reabilitação, ela fala do direito à saúde, ela fala do direito à educação. É esse o viés da questão do decreto que o Toffoli suspendeu ontem. O direito à moradia, por exemplo, a moradia inclusiva. Hoje existe uma coisa chamada desenho universal. Quando éramos secretários de Direitos Humanos, havia um propósito, porque as pessoas não compreendiam que os anões eram pessoas com deficiência. Até hoje, lamentavelmente, o anão é objeto de gracejo, de alguma coisa, do nonsense. Em Paris, chegou a existir um jogo chamado Arremesso de Anões. E o próprio anão, que gostava da brincadeira, para ver que arremessava ele mais longe, ele entrou na justiça para ter o direito de continuar, porque eles que dependia dele. Acontece que certos direitos são direitos indisponíveis. Quais são os direitos indisponíveis? O direito à vida é um direito indisponível. Você não frui do direito, mas ele não é disponível. São os direitos disponíveis e os direitos indisponíveis. Não vamos dar uma hora sobre isso aqui. Portanto, aí quando a gente foi ver, se pretendeu uma academia de ginástica para anões. E também o chamado móveis com desenho universal. Ou seja, por quê? Porque nós temos toda a configuração arquitetônica é feita com base no padrão médio das pessoas. E esquece das pessoas, dos anões. Então, em 2014, mais ou menos 2013, se compreendeu que os anões eram pessoas com deficiência por conta do nanismo. E nós conseguimos, inclusive, também verbas lá para Itabaianinha, porque lá, com um trabalho fantástico do Manuel Hermínio, o médico Sérgio Pano, brilhante, grande figura, porque lá era que havia a maior concentração de anões no Brasil. Então, tudo isso está relacionado à necessidade de acabar com o nonsense, ou seja, a gente só observa a pessoa com deficiência porque ela não chama atenção, porque tem brincadeira, não, nada disso. Então, o direito à educação, e aí eu falava do direito à moradia, então, precisa que as casas tenham os desenhos adequados para que você não fique, de repente, num banheiro em que uma pessoa, você compra um banheiro hoje, ninguém imagina que uma pessoa possa ter uma pessoa com deficiência. Então, às vezes, as portas são pequenas. E o desenho universal é aquele que tem uma porta larga para que possa caber um cadeirante entrar com sua cadeira
E isso dificilmente você acontece. Isso é perda de dignidade. Por quê? Porque a pessoa precisa sempre do apoio de alguém quando ele pode mesmo se manejar e ter a própria vida da forma como quer fazer. O direito à assistência social, o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, há uma página dedicada à acessibilidade, o acesso à informação e à comunicação. Eu tenho me perguntado muito se essas plataformas, agora na pandemia, elas já estão preparadas devidamente para a pessoa com deficiência. Eu, como sou meio analfabeto nessa parte, não sei muito, mas me questiono muito a respeito disso. A questão da própria tecnologia assistiva, o direito à participação na vida pública e política. Ainda agora, parece que no Rio Grande, na Paraíba, um cadeirante mas já foi eleito vereador. Que maravilha isso. Entendeu? Enfim, a lei é uma lei realmente que avança e inclui. Então, veio o decreto, e o decreto faz o seguinte, absurdamente, estupidamente, depois de tantos avanços, ele agora resolve criar uma educação segregada, ou seja, bota os surdos, somente eles, bota as pessoas, o deficiente físico, bota o de baixa visão, e você exclui um pouco. Eu também estou preocupado, já estão me dando sinal aqui do tempo, né? Eu tenho que ver isso. Eu já disse que eu acabo falando um bocado. Então, exclui-se essas pessoas e elas passariam a ter uma educação somente entre elas. Só isso é um retrocesso por completo na visão de avanço de que toda pessoa tem direito a conviver com toda pessoa e em todos os lugares com pessoas dentro da normalidade que a gente tem que compreender. Não quer tornar mais invisível a quem já é por natureza. Por natureza não, por quem já é por preconceito invisível. E isso é terrível. Então, em bom tempo, com um belo voto, uma bela decisão do ministro Toffoli, ele tornou suspensos os efeitos do decreto. O Supremo vai decidir dia 11, e é preciso que haja uma mobilização nacional para que, de fato, o Supremo confirme a decisão do Toffoli. Bom, gente, eu só vendo que você está um pouquinho aí para me dar. Vamos lá. É um ponto importante, já puxando, linkando, na verdade, tudo que foi argumentado e falando também da atualidade, desse meio pandêmico que ainda estamos enfrentando, é que existe uma lei 14.019 de 2020 que dispensa, eu estava até discutindo com alguns colegas advogados sobre isso, dispensa a utilização de máscara para pessoas com deficiência intelectual ou com aspecto autista e outros tipos de deficiência intelectual, assim como as crianças até 3 anos de idade. Isso é uma questão de efetividade dos direitos da pessoa com deficiência que, por vezes, em vários em ambientes, instituições, eles são obrigados a colocar. Então, o desconhecimento da lei nesse sentido torna ineficaz, inefetivo o direito da pessoa com deficiência. Então, muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo não têm conhecimento também dessa lei. Que a pessoa com autismo, né, que a pessoa com deficiência intelectual em geral, ela não precisa fazer a utilização da máscara. Porque isso causa um problema para elas, né? Quando elas têm as crises e tudo mais. E esse direito também precisa ser efetivado. Agora, veja, eu queria fazer um contraponto. A gente tem que ver o seguinte. É preciso saber como conduzir isso. Porque, de fato, a máscara, eu até ia começar, me esqueci, eu ia começar com máscara, ia tirar a máscara depois para incentivar o uso da máscara. Porque, afinal de contas, a gente está voltando a nova onda aí de pandemia. Nós perdemos muita gente no país, estamos vivendo um momento impensável na história da humanidade. Então, é preciso compreender sobre o aspecto da máscara como proteção e não como imposição. Tem razão, você. Agora, é importante também compreender que o direito de não usar máscara, a pessoa com deficiência, porque essa lei não é a lei agora da pandemia, não é a lei antes da pandemia. Não, então, é de agora. É atual. A lei depois da pandemia já? Não. Ela é de agora, é de julho desse ano, né? Que trata dessa pandemia que estamos agora. Mas eu reconheço, eu entendo que tem uma questão de saúde também. Dá uma vulnerabilidade para não usar máscara e a pessoa via contrair. Quem tem comorbidades corre até o risco de morte, inclusive. Né? A máscara tem um sentido de proteção. Preciso tomar cuidado com essas coisas.
eu tenho muita cautela com relação aos próprios direitos, porque é preciso saber sempre, e eu costumava dizer isso, dizia a vocês, os direitos humanos não são absolutos, eles são ponderáveis. Não é? A gente tem que compreender isso, há limites. E às vezes a liberdade de expressão, muita gente, em nome da liberdade de expressão, faz horrores. Então, eu tenho um certo cuidado, preciso ler a lei de fato, mas me preocupa muito que apenas o não uso porque a pessoa está com deficiência. Lógico que se a máscara ela for criar uma fobia ou um problema qualquer maior, é preciso saber que aquela proteção não pode ser pior do que aquilo que ele pode causar para a pessoa. Essas as ponderações que tem que se fazer, entendeu? Bom, estamos já nos aproximando do tempo limite. Eu vou já, desde já agradeço, né, todos os nossos colegas da comissão, agradeço o Alisson, nosso intérprete, agradeço a doutora Camila, agradeço o doutor Inácio também, a disponibilidade sempre da UAB para tratarmos sobre esses assuntos. E a você, Luiz, que sempre nós conversamos, sempre que possível, nós falamos sobre o direito da pessoa com deficiência em geral. Eu fico muito feliz estarmos aqui, né, discutindo sobre esse tema, e passo para você para as últimas considerações, para tudo aquilo que a gente possa ter atingido, ter colocado nas pessoas, né, na sociedade em geral, com a nossa exposição. Então, novamente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu espero ter correspondido, porque o assunto é tão vasto que a gente acaba abrindo muito leque, precisa focar mais um pouco, mas que eu acho que o mais importante dessa live hoje, no Dia da Pessoa com Deficiência, é trazer à discussão a temática da pessoa com deficiência, direitos, a questão dos preconceitos, a questão da inclusão. Tudo isso é que tem que ser a base. De parabéns à OAB. De parabéns, Camila, você que coordena muito bem essa comissão, que tem a Eugênia e o Esteio como vice. Obrigado, Alisson. Agora, eu ia até espelhar para você no slide, eu queria apenas espelhar um último slide. Vou dizer por quê. Um dos artistas mais emblemáticos e mais fantásticos do país nessa última metade dos últimos 50 anos, considerado um dos gênios hoje da humanidade, respeitado no mundo inteiro, é um sujeito com deficiência mental, saído de Japaratuba, daqui de Sergipe. Trata-se de Arthur Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário, ele foi boxeador, estudou aqui, saiu, vivenciou, até que na década de 30 ele disse que foi uma aparição de um anjo, e ele foi internado como louco na colônia Juliano Moreira. Há uns 4 anos ele estava tendo uma excursão e tive a oportunidade de ir lá. E cheguei a ver na entrada logo um carrossel de Tobias que ele fez. Então toda a sergipanidade para esse Bispo do Rosário. E Bispo, colocado no canto, ele, que sabia o bordado de lá, que ele aprendeu com as mulheres de Japaratuba, e isso, ele começou a criar no lixo. Ele começou a criar no lixo. E fez uma das mais monumentais obras do século passado, e ele é respeitado no mundo inteiro. Ainda quando eu estive lá na colônia de Juliano Moreira, parte da obra dele estava sendo exposta nos Estados Unidos. É um cuidado muito grande, porque é uma obra perecível, são bordados e etc. E ele compreendeu o papel da pessoa com deficiência que ele era, da deficiência mental. Na verdade, ele só foi visível quando alguém descobriu o valor fantástico de sua obra e deu-se a visibilidade a ele. Então, eu queria encerrar, queria pedir ao nosso técnico que me espelhe ali esse último slide para a frase de Arthur Bispo do Rosário e que a gente possa realmente encerrar com o Bispo do Rosário naquilo que ele dizia. Então, está aqui. Ele dizia: os doentes mentais são como beija-flores. Nunca pousam, ficam a 2 metros do chão. Ou seja, Bispo do Rosário, essa figura fantástica, veja ele com este manto que ele mesmo fez, que ele mesmo bordou, e ele dizia: os doentes mentais são como beija-flores. Veja que poético. Nunca pousam, ficam a 2 metros do chão. Com isso, eu encerro a minha fala,
acho que é bonito a gente ver isso de Bispo do Rosário, que ele próprio teve uma compreensão que quase ninguém teve. Ou seja, as pessoas com deficiência estão, na verdade, compreendem muito mais do que a gente, a vida. Estão a 2 metros, acima de todos nós. Precisamos compreender isso e acabar de uma vez por todas com o preconceito, que é a maior das barreiras. Muito obrigado a vocês, parabéns mais uma vez. Espero ter razoavelmente atendido ao que vocês pretenderam. Ok. Opa. O agradecimento é somente nosso, por sinal, né? Esse convidado que tanto estávamos aguardando, né? Há mais de um ano. Mas, doutor Luiz Eduardo, com grande satisfação, eu, enquanto presidente da comissão, e em nome de toda a comissão, inclusive da OAB, né? Acho que posso responder aqui pelo doutor Inácio, inclusive, de ter a nossa alegria de tê-lo conosco nesse evento. Um dia bastante importante, né? Um dia que foi, inclusive, considerado pela ONU, né? Em 1992, que é o dia 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E trazer realmente esse registro final com um sergipano é melhor ainda. Eu agradeço muitíssimo, por sinal, por essa consideração, por toda a aula, todo o chat aqui, inclusive, depois o senhor vê com calma, todo o chat aqui estava bastante empenhado aqui, até com algumas perguntas, mas também com muitos elogios, muitas considerações a respeito do seu trabalho, né, e a respeito de toda essa discussão, né, da pessoa com deficiência, e inclusive sobre esse decreto que a gente estava falando, que vocês estavam falando, né, ao longo da live, que é o decreto 10.502 de 2020, que é o Plano Nacional de Educação Inclusiva. E aí aproveito até para deixar essa consideração de que no próximo dia 11 de dezembro, né, semana que vem, a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, do Conselho Federal da OAB, vai estar fazendo realmente um evento, um grande evento à tarde, durante o período da tarde, depois a gente da comissão vai compartilhar mais a respeito, que vai tratar justamente sobre esse decreto, 10.502/2020, para poder, justamente, que ele foi derrubado, né, pelo STF, mas foi suspenso, mas, ao mesmo tempo, ainda é bastante polêmico, ainda tem bastante discussões, né, rende bastante, e aí será um prazer ter todos que nos acompanham aqui ao vivo, quanto toda a comissão, o doutor Luiz Eduardo também está participando também, interagindo. Até nesse evento, eu vou estar participando também, enquanto palestrante, mas justamente levando essas considerações do decreto. Até a própria comissão também já falou bastante, já teve discussões, né, a respeito desse tema, e acho que isso somente traz mesmo esse foco de perceber o quanto a sociedade cada vez mais está enxergando a pessoa com deficiência, dando realmente o seu espaço, que é óbvio até, estou até sendo redundante, porque o espaço na sociedade da pessoa com deficiência sempre existiu, sempre existiu, mas nunca foi dado a oportunidade, na verdade, né? Tanto é que o termo que a gente usa hoje é inclusão social, né? Em vez de ser interação social. Afinal, não existe sociedade sem a pessoa com deficiência, não é? E é isso. Então, próximo dia 11 a gente continua com essas celebrações, né, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas agora lá com a Comissão Nacional. E somente isso, agora quero agradecer mesmo a participação de todas as pessoas que nos acompanharam, especialmente do nosso convidado, Luiz Eduardo Oliva, e a nossa mediadora, a doutora Eugênia, com o nosso intérprete, tradutor da Libras, o Alisson Farias. É uma grande satisfação. Eu quero só saber se algum de vocês querem dar uma palavrinha final para completar esses minutinhos finais dessa live. Alguém quer? Eu quero dizer muito obrigado. É a única palavra que eu tenho para dizer para vocês. Gratidão do convidado. Nós é que agradecemos muitíssimo por isso. Esperamos ter sempre esse contato, esse vínculo, né? Além daqui da nossa comissão da OAB estar fazendo esse evento, também o Conselho Municipal, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência daqui de Sergipe também estão fazendo eventos ao longo do dia de hoje, também bastante importantes, interessantes, que embora tenha até um choque de horário, mas depois, quem estiver nos acompanhando pode também acessar as redes sociais, ou então o Facebook, o próprio, os canais das redes sociais em geral, todos vão estar lá, inclusive, linkados pela OAB Sergipe, para poder estar acompanhando esses eventos, né? Tá mais enriquecendo e sendo enriquecido por essas informações e esses conhecimentos, que é ainda mais importante. Tá certo? Quero agradecer muitíssimo a todos a participação, a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Muitíssimo obrigada pela disponibilização do tempo de vocês.
É com muita satisfação. E eu encerro aqui, então, essa comemoração de um dia tão importante e tão significativo, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Tá bom? Quero deixar registrado também a nossa gratidão ao Dr. Inácio Kraus, né, pela OAB Sergipe, pela oportunidade, e também a assessoria de comunicação, através do nosso técnico Eric, que sempre está disposto a sempre buscar a acessibilidade aos nossos eventos, né? Isso é veementemente importante, não só na OAB, mas para toda a sociedade. Nós bem sabemos e vocês bem discutiram isso também. Né? E um abraço Muitíssimo... para o presidente Inácio, que vem conduzindo muito bem a nossa ordem. Fico muito feliz com isso. Exatamente. Ele, inclusive, é super favorável, aberto, sabe, receptivo para essa questão de acessibilidade. E eu pontuo isso porque, assim, embora seja algo que é uma obrigação, digamos assim, postar na lei, mas, assim, a gente sabe que é uma questão também de gestão, e a gestão dele muito bate nessa tecla para que, de fato, seja efetivado. Isso, de fato, é bastante interessante pontuar, porque que isso sirva até de exemplo para outras entidades, instituições, fazer da mesma forma. Né? Sabendo que nós aqui, além de usar o intérprete de Libras, também estamos fazendo o legendamento automático, por isso que o nosso evento, a nossa live é transmitido ao vivo pelo Facebook, mas em seguida será também, o vídeo vai subir lá pelo canal da OAB Sergipe no YouTube, tá bom? Muitíssimo obrigada a todos e a todas que nos acompanharam. Uma boa tarde. Boa tarde.